As leis na Bíblia. Deus, em sua infinita sabedoria, justiça e amor, estabeleceu leis para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial. As leis não existem para impedir a liberdade humana, mas para nos proteger de dores e sofrimento. À nação israelita foram dadas diversas leis que são agrupadas em 4 conjuntos de leis, conforme sua finalidade. O primeiro grupo de leis que encontramos na Bíblia são as leis civis, que eram leis de proteção e que regiam a nação de Israel. O segundo grupo é apresentado na Bíblia como sendo as leis cerimoniais, que regiam o serviço diário e anual do santuário e serviam de ensino e de ilustração para o plano de salvação no Antigo Testamento. O terceiro grupo é formado pelas leis de saúde, indicando que Deus se preocupa com a qualidade de vida de seus filhos. Viver em conformidade com essas leis traz qualidade de vida e longevidade. O quarto conjunto de leis está relatado em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. É a lei moral, conhecida como os 10 mandamentos, a lei eterna. Não podemos confundir quem escreveu cada tipo de lei. As leis civis, cerimoniais e de saúde foram escritas por Moisés em um livro e conhecidas como a Lei de Moisés. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra e são conhecidos como a Lei de Deus. As leis cerimoniais foram dadas por Deus temporariamente para reger o serviço do santuário. A Bíblia afirma que a lei cerimonial seria abolida com a morte de Cristo, pois ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Em Efésios 2, verso 15, lemos: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Quando Cristo morreu na cruz, todas as ordenanças, festas, rituais e sacrifícios de animais exigidos pela lei cerimonial foram removidas. A lei cerimonial foi dada temporariamente até a vinda de Cristo para ensinar a salvação. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas o que Jesus disse sobre a lei dos 10 mandamentos, aquela que foi escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra? Muitos hoje pensam que Jesus, com sua morte, aboliu os 10 mandamentos. Isaías afirma exatamente o oposto, declarando que o Messias viria engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Isaías 42, verso 21. Mateus relata as palavras de Jesus no capítulo 5, versos 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra.
Não podemos usar textos da lei cerimonial que foi abolida para afirmar que a lei dos 10 mandamentos não tem validade nos dias de hoje. Jesus afirmou aos seus discípulos em João capítulo 15, verso 10: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quando Jesus esteve na terra, guardou os 10 mandamentos. Se tivesse seguido apenas um mandamento, ele não poderia ser o Salvador do mundo. Muitos acreditam que quando se aceita a Cristo, não é preciso seguir os 10 mandamentos. O que Paulo nos ensina sobre isso? Ele diz em Romanos, capítulo 3, verso 31, Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Devemos aceitar a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. O homem, por si mesmo, não tem condições de obedecer à lei de Deus. Quando aceitamos a Cristo e desenvolvemos o nosso amor por Ele, é natural expressarmos esse nosso amor através da obediência aos seus ensinamentos. O próprio Cristo afirmou: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 14, verso 15. O salmista Davi descreve a sua alegria em seguir a lei de Deus da seguinte maneira: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Quem os guardar, há grande recompensa. Salmos, capítulo 19, versos 7 a 11. A felicidade que tanto buscamos está relacionada com a obediência aos mandamentos de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus, assim receberá suas bênçãos. 1 João, capítulo 5, verso 3, afirma: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Muito bem, amigos, nós estamos hoje em mais um curso, em mais um tema da Palavra de Deus, das mensagens de esperança. Estamos aqui hoje com o Romildo, aonde vamos estudar a respeito da lei de Deus, Romildo, os 10 mandamentos. Meus queridos, obrigado porque estou aqui novamente com vocês. Olha para a pessoa que está do seu lado e que bom que você veio aí na igreja, no pequeno grupo, na classe bíblica, onde você estiver. E vamos estudar esse tema impressionante. O tema anterior falou sobre o juízo. E qual é a norma desse julgamento, desse juízo? É o que vamos estudar hoje, que é sobre a lei de Deus, né, pastor? Muito bem, Romildo. Aonde existir inteligência no universo, tem que existir a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela foi estabelecida para seres inteligentes. Exatamente. É por isso que a lei de Deus, ela é eterna, né? E Satanás, ele violou essa lei, por isso que ele foi expulso do céu, como nós estudamos em um outro estudo. Exatamente. A primeira pergunta é: por quem foi dado os 10 mandamentos? O que diz a palavra de Deus? Quem foi dado? No livro do Êxodo, capítulo 31, versinho 18, diz assim, ó, pastor:
capítulo 31, versículo 18. Ó. E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo. Olha, Deus escreveu com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra lá no monte. Deu a Moisés. Moisés pegou essas tábuas e desceu. Viu o povo adorando o bezerro, quebrou elas. Acabou? Não, pastor. A outra passagem da Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 10, de 1 a 5, Deus escreveu novamente. Então Deus escreveu as tábuas 2 vezes. 2 vezes. De tão importante que é. E pedra na Bíblia é sinônimo de eternidade. Muito bem, você pode perceber que é a única parte da Bíblia onde Deus fez questão exclusiva dele mesmo escrever. Você pode perceber que no mundo moderno que nós vivemos, a base de todas as constituições no mundo está com relação à lei de Deus. Em toda a sociedade você não pode matar, você não pode roubar. Para ser uma sociedade justa, tem que se observar a lei de Deus. Então você percebe que é uma realidade para o ser humano ser mais feliz e para um país ser mais organizado é quando se obedece às leis, aos regulamentos. Uma família, para ela ser bem estruturada, ela tem que ter princípios. E assim também Deus, no universo, ele tem os seus mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Você percebe, lendo a Bíblia, em Êxodo 20, que Deus deu esse mandamento a Moisés ali para um povo que tinha sido libertado da escravidão. Exatamente. E agora então Deus... Vamos fazer uma breve recapitulação. 2 tábuas. A primeira tábua ela é uma relação nossa direta com Deus. Com Deus. Como que eu vou amar Deus? Exatamente. Como que eu vou adorar Deus? Os 4 primeiros mandamentos falam, né? Exatamente. Olha o primeiro mandamento. Capítulo 20 e o versinho 3 diz assim, meus queridos. Capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Porque eu sou o Senhor, seu Deus. Ó, não fazer, não ter e não adorar imagem de escultura. O terceiro mandamento é não pronunciar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Ele não vai ter por inocente aquele que pronuncia o seu nome em vão. Quarto mandamento, lembra-te. Olha o versinho 8. Lembra-te. Por que lembra-te? Porque esse mandamento foi dado por Deus antes de entrar o pecado no mundo, lá Adão e Eva. Lembra-te do sábado para guardar e santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia, o sábado, o Senhor teu Deus não fará nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu animal, nem o forasteiro de tuas portas para dentro. Ok, Romildo, você percebe que essa primeira tábua tem a ver com a nossa relação na vertical, é o meu relacionamento com Deus na vertical. A segunda tábua ela tem que ver com o meu relacionamento na horizontal, que como que eu vou amar o meu próximo. Então ali vem honra teu pai e tua mãe, não adultere, não mate, não furte, não cobice. Exatamente. Ok? Então você percebe que é um resumo que até uma criança pode entender. Exatamente. Agora, hoje, existe por aí algumas pessoas que ensinam que os mandamentos de Deus não valem mais, não estão mais em validade. Mas o que a Bíblia diz? Que para nós aqui interessa o que a palavra de Deus diz. Exatamente, pastor. A pergunta 3 diz assim, pode o homem mudar os mandamentos de Deus? De maneira nenhuma, porque a conclusão da Bíblia, ela termina dizendo assim, se alguém tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, Deus também vai tirar a sua parte da árvore da vida. E tem aquela passagem, pastor, de Mateus 5, capítulo 5, verso 17 e 18, Jesus diz assim, ó, não penseis que eu vim abolir, revogar, anular a lei. Eu não vim para fazer isso, eu vim para cumprir. Jesus veio para fazer, pastor, aquilo que Adão e Eva não fez. Exatamente. Ele veio para ser fiel e mostrar essa é a pergunta número 4. E você percebe que a palavra cumprir é a palavra pleroma no grego, que significa ampliar. Você lembra que Jesus falou assim, ó, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Exatamente. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou. Então, alguns acham assim que ele cumpriu e que não precisa mais cumprir, mas aqui, na verdade, ele ampliou a lei. Ampliou. Aqueles que acham que Jesus veio abrogar a lei, ele deixou a lei mais difícil, né? Porque agora ele deixou a lei espiritual. Você tem que obedecer a lei de maneira espiritual. Exatamente. Muito bem. Agora, Jesus obedeceu aos mandamentos? João 15, verso 10. Olha o que diz João 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e assim permaneço no seu amor. Seu amor. Jesus guardou. Ok, a pergunta número 6 diz assim, o que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1, verso 25, diz que mudaram a verdade de Deus em mentira. Exatamente. Então esse é o mundo que nós vivemos. A pergunta número 7, como posso provar o meu amor por Jesus? De que maneira? Olha, João 14... Será que Jesus quer um amor emocional apenas? É racional, né? Racional. João 14, verso 15 diz assim, ó,
Se vocês me amam, você ama Deus? Quantos aí que está nos assistindo ama Deus? Levante sua mão agora. Isso. Se você ama Deus, olha o que diz esse verso. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Então prove de hoje em diante que ama Deus, obedecendo os seus mandamentos. Você quer ter paz? Você quer ter felicidade? Então obedeça ao manual da palavra de Deus, a todos os seus mandamentos. E a Bíblia fala que grandes paz tem aqueles que amam os seus mandamentos, e para ele não há tropeço. Salmo 119, né? Exatamente. Que Deus abençoe você, e que a palavra de Deus possa ser luz para o seu caminho. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus queridos, que bom que vocês vieram, e até o nosso próximo encontro. Aguardamos vocês. Ok.